Olá, meus bons amigos. Aqui estou fazendo os exercícios ou os serviços domésticos. Depois eu vou trabalhar e um homem casado, uma esposa que trabalha e que pega mais tarde no trabalho, precisa fazer algumas coisas pela manhã, inclusive o meu almoço, né, ou pelo menos complementar, fazer uma coisinha para levar para o trabalho, mas eu senti a vontade de compartilhar porque constantemente eu procuro refletir, né, nas coisas do reino, da palavra de Jesus. Sou um homem cristão, não sou religioso, porque não pertenço a nenhuma religião, mas creio em Jesus Cristo. Ele é o meu paradigma, é a Ele que eu recorro como alguém que vai me dar de fato algo perfeito para a minha vida, para as minhas decisões. E ele disse uma coisa muito interessante em Mateus 5, do versículo 13 ao 16, eu rapidamente vou compartilhar com vocês, quando ele falou aos seus discípulos: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Muito interessante que Jesus afirma, e aqueles discípulos dali para frente precisavam viver daquela maneira, porque Jesus os chamou assim. Jesus não perguntou. Aí, só que quando ele falou aquilo para os seus discípulos, ele estava falando aquilo para todos aqueles que se tornarão também seus discípulos. Porque essa é a questão, se tornar um discípulo. E o discípulo, ele é disciplinado por alguém, e o jeito daquela pessoa viver vai fazer lembrar do seu mestre, do seu professor. Então, é isso que nós precisamos entender na vida. Nunca seremos perfeitos, mas a convivência nas relações com o nosso próximo, no trabalho, no lazer, em casa, nos ambientes religiosos nem tanto, porque a gente aprende a se comportar, a gente ali acaba tendo uma atuação, mas na vida em si, sabe? As tuas decisões, as tuas falas, as tuas reações fazem lembrar de Jesus Cristo, aquele que conseguiu ser perfeito como ser humano. Né? Para aqueles que têm fé, que acreditam nisso, era Deus em Jesus. O Verbo se fez carne, ou seja, a palavra se fez carne. Jesus é a palavra. Então ele se fez carne e habitou entre nós. Então, este homem perfeito, que apesar de ser Deus, né, a imagem de Deus, é, ele não ficava apelando o tempo todo. E o que ele realmente veio ensinar foi um modo de vida que independe de cultura, de época, não importa. São ensinamentos para o ser humano, qualquer ser humano, porque esse é o problema do mundo, esse é o problema da vida. Os seres humanos não saberem agir como seres humanos, segundo é, os primeiros que foram criados, que, né, deveriam manter-se fiéis, obedientes, e assim não trazer toda essa desgraça que foi a entrada do pecado no mundo. Que essa é a pior coisa, esse é o nosso pior inimigo, que é o pecado. Então, este homem que veio, Cristo, o homem Deus, ele não ficava apelando o tempo todo de Deus. Ele não ficava fazendo isso, ele viveu a vida humana e ensinou como o ser humano deve viver na prática. Então, quando se entende isso de Jesus, fica mais fácil entender quando Jesus falou sobre ser luz e sal, sobre ser alguém que resplandece é, paz, misericórdia, domínio próprio, quebrantamento, arrependimento. Por quê? Porque isso é ser luz. Porque qual a finalidade da luz? É que as pessoas fiquem olhando para a luz, por exemplo, a luz do sol. A gente não fica olhando para o sol. A lâmpada ali que tem ali a luz, né? Você não fica olhando o tempo todo para a luz, mas você vai aproveitar do resultado daquela função ali, porque vai clarear, vai deixar claro, vai
ajudar você, vai abrir caminhos, vai fazer você conseguir tomar decisões melhores. Olha só, vai esclarecer, vai tirar o véu. Então, é o efeito. O sal também. O sal, você não precisa ficar vendo o sal. Na comida você não vê o sal, mas tem o seu efeito. Então é isso. Ser sal da terra, ser luz do mundo, não é andar por aí com placas, com rótulos, com megafones, em pedestais. Não. É a vida sendo praticada. Aquilo que foi dado a Adão que ele não conseguiu, a Cristo foi dado e ele conseguiu. Dividiu a história. Dividiu a história. Mas fizeram do seu nome, fizeram da sua história uma religião ou religiões. E aquilo que deveria ser uma consciência na humanidade de entendimento de vida a ser vivida, passou a ser uma oficialidade de homens que chegam em certos acordos e muitas conveniências e passam a dizer que o que eles dizem é o que Jesus realmente ensinou, porque eles têm a interpretação. Então se metem em um monte de assuntos que para a vida não fazem falta nenhuma. Porque o que de fato importa é viver a vida humana que Jesus ensinou, não como uma religião, mas como vida humana, como vida neste planeta, neste mundo. É simples assim. Então, ser luz são os efeitos, né, que causam das suas decisões, da forma como você trata, das suas reações. Então, quando a gente entende isso e a gente busca o equilíbrio, entendendo que de fato Jesus é o nosso maior padrão, mas se você não quiser ficar pensando na pessoa de Jesus, saber a história de Jesus, ele já deixou o bom senso nas pessoas, já deixou algo que todo ser humano tem em si, que é de fato saber o que é certo e o que é errado. Então, o Senhor, ele toca aos corações, ele se revela a nós. Então é por isso que eu sigo a Jesus, por isso eu tenho essa admiração por Jesus, por isso eu tenho essa devoção e a Ele eu dobro os meus joelhos. Mas dobrar os joelhos vai muito além de você dobrar os seus joelhos físicos, mas você tem um quebrantamento no coração de reconhecer que Ele, com sua bondade, com seu amor, morreu em meu lugar e me atraiu e tem me dado esta consciência, que para mim é a coisa mais importante na minha vida. Então, se tiver vontade de compartilhar, porque torne-se um seguidor de Jesus, eu proponho, eu te aconselho isso. Se você não quiser ser um seguidor de Jesus assim, especificamente nesta oratória, você siga aquilo que é bom, aquilo que traz bons relacionamentos, aquilo que mantém a paz, aquilo que gera justiça, sabe? Aquilo que gera equilíbrio, respeito ao próximo, porque é isso que é seguir a Jesus, é isso que é ser sal da terra, entendeu? É o amor, é a prática do Evangelho, é a prática do Evangelho na sua vida que vai identificar você como discípulo, que eu falei lá no início. Então, quem resplandece, quem salga, tempera, salga no sentido de temperar, não salgar no sentido de ficar ruim, um paladar que não dá para ser aceito, não. O que você precisa é entender que seguir Jesus é praticar os seus ensinos, não como regras engessadas para você ter que provar para o outro e tal, para você ser aceito num lugar, numa religião, numa instituição. Não, não, é a vida. Porque se comportar num ambiente religioso, a gente faz isso tranquilamente, vai ser aprovado, pode ser aplaudido, pode ser até um pastor, pode ser um padre, pode ser um pai de santo, vai ter o status de líder, vai ter as pessoas sentadas e ouvindo e balançando a cabeça, dizendo amém, mas na vida esse pastorado não existirá, porque o reino de Deus não é visível a aparências, não é de instituições. Pode as instituições ter reino de Deus? Podem, mas não é isso, é a vida que Jesus propôs. Jesus não propôs uma religião, um homem andar com regras, não, ele falou: é necessário nascer de novo, é necessário saber ser humano, aprender a ser gente nesta vida. Então, é isso que eu queria compartilhar. Deus lhe abençoe.